a nova era da transparência nas pesquisas de preços em licitações. Esqueça a velha regra dos 3 orçamentos. A nova lei de licitações traz um arsenal de ferramentas para a pesquisa de preços. Mas será que você está preparado para usá-las? Descubra como evitar armadilhas e garantir contratações seguras e justas a partir de uma boa pesquisa de preços. A pesquisa de preços é uma fase do procedimento preparatório que visa avaliar o custo do objeto, seja bem, serviço ou obra, a ser adquirido na licitação. Na Lei 8666, a antiga Lei de Licitações, não havia qualquer menção sobre o preço de referência e as formas de obtê-lo, o que se fez com que se popularizasse a ideia de que bastava ter 3 orçamentos de mercado, fazer a média e, com isso, estabelecer um preço justo de referência. Obviamente, esse método gerava muitas distorções, seja com preços irrisórios, o que inviabilizava as disputas, ou com valores evidentemente elevados, utilizados para não fracassar as licitações, o que poderia gerar sobrepreço nos contratos. Agora, na Lei 14.133, o artigo 23 traz o conceito de parâmetros de preços, que é a evolução da cesta de preços, método recomendado pelos tribunais de contas nos últimos anos. A lei elenca 5 parâmetros de preços para a contratação de bens e serviços em geral. Primeiro, preços disponíveis no painel de consulta de preços do Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse painel ainda não existe, mas já está previsto na lei. Segundo, contratações similares feitas pela administração, inclusive, eu diria especialmente, do próprio ente público licitador. Preços esses que podem ser atualizados por índices financeiros. Terceiro parâmetro, pesquisa em mídia especializada, tabela de referência ou sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo. Aqui vale tudo, desde tabela FIPE para veículos, até sites especializados em consolidação de preços praticados em diários oficiais, passando por e-marketplace e todos os riscos, inclusive, de dar um Google para saber o preço daquele produto. Mas pode. Quarto parâmetro, pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores. Finalmente legalizaram a prática dos 3 orçamentos. Claro que é mediante cotação formal, cuja escolha do fornecedor deve ser justificada, geralmente pelo histórico na participação de contratações ou licitações anteriores, ou como referência de mercado local, inclusive. A ideia é fugir de orçamentos meramente formais, de empresas que sequer cogitam licitar apenas para chegar no número dos 3 orçamentos. Quinto parâmetro, pesquisa na base de notas fiscais eletrônicas, cujo acesso a esse banco de dados ainda depende de regulamentação do Poder Público Federal. Para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, a recomendação ainda é pela composição analítica de custos através da elaboração de planilha, como aquela, por exemplo, constante no anexo 7D da Instrução Normativa 5 de 2017, emitida pela Secretaria de Gestão do então Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, a famosa planilha de composição de custos de serviços. Para obras e serviços de engenharia, a Lei de Licitações utiliza basicamente os mesmos parâmetros indicados para bens e serviços em geral, após priorizar a consulta às tabelas SINAP e SICRO, mantidas pela Caixa Econômica Federal e pelo DENIT, respectivamente. Essas tabelas são usadas para a composição dos itens que farão parte das obras e dos serviços de engenharia. Agora, qual o principal requisito para uma boa pesquisa de preços? A análise crítica. Por vezes, o esgotamento dos parâmetros acaba sendo inviável, seja pela ausência de subsídios ou, ao contrário, por uma quantidade exagerada de informações a depender do objeto. Então, o mais importante é avaliar cada licitação de acordo com as condições de mercado, as peculiaridades da contratação e a raridade do objeto dentro das disputas. Para cada situação, podem haver soluções diferentes e, por essa razão, a lei permite que os parâmetros de pesquisa de preço sejam combinados ou não, mediante uma boa justificativa. Transparência em compras públicas começa com um preço justo. Cuidado para não utilizar a nova lei como engessamento da fase preparatória. Aplique corretamente os parâmetros da Lei 14.133 e seja referência em eficiência pública. Caso você queira saber mais sobre pesquisa de preços,
clica no link que está aqui na descrição, onde tem um material mais aprofundado, com mais detalhes sobre uma correta pesquisa de preços. Não se esqueça também de conferir a inscrição no nosso canal, dar seu like, comentar, compartilhar o conteúdo. Queremos saber, afinal, quais são as principais dificuldades numa pesquisa de preços.